Estamos mais uma tarde reunidos para louvarmos o nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Convido a todos a de pé louvarmos a Deus. O Ministério de Louvor Jovem vai estar louvando e exaltando o nome do Senhor. Amém, sou jovem, glória a Deus. Coisa maravilhosa, né? A paz do Senhor para a noiva de Cristo, amém, irmãos? Gostaria que você pegasse sua Bíblia, vamos estar lendo o Salmo 122, trazer uma palavra introdutória para você que se encontra aqui neste lugar. Estou muito alegre com o meu Senhor, mais uma oportunidade que Ele nos concede estar na tua presença, na sua casa. Vamos estar meditando na palavra do Senhor, Salmo 122. Se acharam, pode dizer amém? Amém? Amém. Amém. Oh, glória ao nome do Senhor. Tu és maravilhoso. Vamos ler a palavra do Senhor que diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade que é compacta. Nós estamos alegres nessa noite porque eu entendo que quando nós entendemos o que é adorar o nome do Senhor, o que é buscar a face do Senhor, há uma alegria dentro do nosso interior. E aqui nós vemos que o povo judeu, eles iam somente uma vez por ano no culto para adorar o nome do Senhor. E eles tinham uma alegria muito grande porque não tinha essa rotina que nós temos hoje, de vir adorar, de buscar, de engrandecer o nome do Senhor. E eu entendo o seguinte: quando você tem essa verdade dentro do seu coração e você vê que a melhor coisa está na casa do Senhor, não é verdade? A melhor coisa é estar na presença do Senhor. Você não fica triste, como foi falado aqui de manhã. Existe a pessoa que fica desanimada, que fica triste, tem que ir para a igreja hoje. Mas o verdadeiro adorador, ele não se sente assim. Ele se sente alegre, disposto, porque ele entende: eu vou à casa do Senhor engrandecer aquele que é digno, porque ele é digno da minha adoração, do meu louvor. Então ele tem uma disposição, uma alegria em adorar ao Senhor.
estava no templo, mas aonde Deus está, irmãos, é o melhor lugar para nós estarmos. A presença de Deus, ela inunda a nossa alma, o nosso ser. Ela nos traz alegria, ela nos traz gozo, ela nos traz paz. A presença de Deus, ela nos constrange de maneira, aleluia, tão grande, que essa paz, essa alegria não se encontra em qualquer lugar, em qualquer esquina. Então, por isso que nós levantamos as nossas mãos e agradecemos a Ele e glorificamos ao Teu nome, porque Ele é digno de todo louvor, de toda adoração. Oh, aleluia, neste momento é momento de clamor, igreja. É momento de nós clamarmos, porque somos, eu quero dizer assim, a última geração. A geração que adora, a geração que vai levantar a bandeira da santificação e dizer que o nosso Deus, Ele está vivo, o nosso Deus, Ele reina para todo sempre. Neste momento eu gostaria que você colocasse a mão no teu coração e que você clamasse ao Senhor comigo, porque precisamos, irmãos, estar diante de um Deus Todo-Poderoso e nos humilhar e dizer: Pai, estamos aqui porque reconhecemos que o Senhor é Deus acima dos céus e na terra, não há outro Deus além de Ti. Sabemos, ó Pai, que estamos vivendo tempos difíceis, a igreja, na face da terra, mas nós entendemos também que o Senhor tem levantado uma geração de adoradores, uma geração de homens, mulheres e jovens que não se dobra diante das dificuldades, diante das adversidades, mas um povo que te clama, que te adora, que te busca, um povo que está diante de uma majestade tão grande, porque o nosso Deus é imutável. O ser humano muda, as gerações, ó Pai, elas mudam, os tempos, as estações, mas o Senhor permanece para sempre como um monte, ó Pai, que não se abala. Nós vemos que o Senhor está assentado sobre um alto e sublime trono. Então nessa noite, ó Pai, eu quero te clamar por cada um que entrou aqui neste lugar, por cada um, Senhor amado, que neste momento está orando, está clamando, está falando: Senhor, me ajude a atravessar este momento da minha vida, porque nós entendemos que somos tentados, enfrentamos, ó Pai, barreiras, dificuldades, mas o Senhor está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio e nossa fortaleza, e é uma alegria no nosso interior, porque nós entendemos, ó Pai, que não estamos só. Por isso que te adoramos nessa noite, Pai, porque o Senhor está conosco e é uma presença neste lugar. Então recebe a adoração dos teus filhos, recebe, Senhor, que é para ti, é para te adorar. Então nessa noite, ó Pai, visita, fala, Senhor, transforma, em nome de Jesus de Nazaré, que não venhamos, ó Pai, ter uma adoração somente de lábios, mas uma adoração aonde o Senhor se agrada, aonde sobe como cheiro suave as tuas narinas. Então nessa noite, ó Pai, toda a honra, toda a glória e toda a majestade seja dada a Ti para todo sempre. Nessa noite você pode levantar a tua mão e adorar mais uma vez, aplaudir a Ele. Aleluia! Oh, Deus! Vamos aproveitar que você está de pé. Pega a sua Bíblia, abra comigo. Vamos fazer um momento ofertório. Abra comigo lá em 2 Coríntios, capítulo 6, capítulo 9, versículo 6. Já vocês vão sentar. Pode ficar tranquilos. Amém? 2 Coríntios, capítulo 9. Versículo 6, é um texto bastante conhecido, já está ali no telão. Se você não achou, pode acompanhar conosco ali, que diz assim: eu digo isso, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Pode se assentar aos cantinhos. Nós olhamos para esse texto, nós vemos que Paulo ele chama a atenção ao povo e ele explica a lei, além da liberalidade, porque há um comportamento na adoração. Quantos concordam comigo? Pode dizer amém. Ofertar ao Senhor, dar ao Senhor, não é de qualquer maneira. Quando nós olhamos para esse texto, nós não vemos que Deus ele não aceita qualquer coisa. Você pode dizer amém comigo? Existem pessoas
que vêm à casa do Senhor e às vezes elas têm um mecanismo de adoração, uma coisa rotineira. E eu quero te chamar a atenção nessa noite que Deus, para aceitar a sua adoração, a sua oferta, você precisa ter um comportamento. E aqui Paulo, ele é bem claro, que ele fala, ele começa o texto dizendo no versículo 6, que o que semeia pouco, pouco também se fará. Então ele diz, na proporção que você semeia, você vai colher. Nada mais justo. Deus é um Deus de justiça. Quantos concordam comigo? Pode dizer amém? Amém. Deus é justo. Se você semeia pouco, se você não é uma pessoa liberal, aqui nós estamos vendo que há uma exortação da liberalidade. Paulo, ele aconselha, Paulo, ele traz para nós, porque a palavra de Deus é uma oportunidade que eu e você temos de observar e tomar para as nossas vidas. Porque Deus, ele nunca vai forçar você a fazer nada. O Senhor nunca vai forçar você a dar a Ele o que é devido. O Espírito Santo, o Senhor, ele te convida. Então aqui Paulo está dizendo, olha, se você semeia pouco, pouco você vai colher. Nada mais justo. E o que semeia em abundância, ou seja, aquele que é liberal, aquele que tem uma disposição, ele entende que muitas pessoas falam assim, eu vou dar na igreja, vou dar para Deus, está tão difícil, estamos passando um momento tão difícil, eu vou dar e vai faltar. É uma mentira, eu estou dizendo para você. Porque se você tem um coração disposto a dar, Deus, ele recompensa. Porque a lei da semeadura, ela é real. Ela é real. Se você dá, quanto mais você dá, mais você é abençoado. Mas isso só acontece na vida daquele que entende isso pelas Escrituras. Porque dar é um privilégio. É melhor dar do que receber. Não é verdade? Então é uma mentira que contaram para você que se você der vai faltar e que não vai ter nada, né? Você vai deixar de pagar aquela conta. Não. Aqui Paulo está dizendo que aquele que semeia em abundância ele vai colher. Então eu entendo o seguinte: quando nós falamos de semear, há um tempo de colheita. Você não semeia, você não coloca ali a sua semente hoje para você colher amanhã. Não é assim. Eu não entendo de agricultura não, mas alguma coisa que eu sei, eu entendo que se eu colocar a sementinha lá hoje, daqui a um tempo aquela semente vai crescer e vai dar fruto. Então a palavra de Deus, ela fala que se você semeia, se você coloca a sua semente, você vai colher. Agora o tempo, ela não diz, mas a colheita é certa. E é na proporção que você planta. E ele vai dizendo mais: cada um contribua segundo propôs no seu coração. Então a oferta é algo que é do particular de cada um. Aquilo que você propõe no teu coração, que o Espírito Santo de Deus ele te convida a dar, você vai dar. Se você não tem fé para dar, eu vou dar só R$1, né? Não, é Deus, não, o Senhor é Deus na minha vida, eu vou abençoar a obra de Deus. Isso aí é de cada um. Cada um propõe ter aquilo que está no seu coração. Porque Deus, ele ama ao que dá com alegria. Então quando você tem um comportamento segundo a palavra de Deus, quando você entende a palavra de Deus, você vem com alegria, com disposição, você chama a atenção de Deus. Deus, ele ama, diz que a Bíblia diz que o Senhor ama aquele que dá com alegria, não com constrangimento, nem com tristeza. Poxa, tem que dar, porque todo dia é oferta. Então, quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo que ofertar é um culto, é um momento de adoração. Às vezes você chega aqui e fala assim, eu não estou alegre hoje, eu vou adorar. Você está na sua casa, você adora, você está no seu melhor, você levanta a sua mão, você adora. E às vezes, quando chega na hora de você liberar para o reino, você retém. Deus, ele vê, Deus, ele não é bobo. Deus, ele sabe que muitas das vezes a pessoa é um pouquinho, né, avarenta. Deus, ele não se agrada com a avarenta. Mas eu glorifico ao Senhor porque eu tenho orado aqui nessa casa. Deus tem levantado homens e mulheres dispostos a orar. Eu estou muito alegre, sabe por quê? Porque Deus, aleluia, ele não deixa sem resposta. Eu falei, Senhor, eu creio que o Senhor tem o melhor aqui nesse lugar. Muitas pessoas já falaram para nós, já falaram assim, pô, lá não vai nascer nada. Não,
Não, tem que falar o que a Bíblia diz. E a Bíblia ela fala de um comportamento de pessoas que semeiam no reino. Essa pessoa, ela chama a atenção de Deus quando ele dá com alegria. Quando ele tem disposição, não, eu vou adorar. Eu não sou avarento. Deus me deu, Deus tem me dado fôlego de vida. Deus não tem deixado faltar. O Senhor tem suprido as minhas necessidades. E eu sou um coração adorador para contribuir na casa do Senhor. Então você chama a atenção de Deus. Porque Ele te ama. Ele olha para você, olha lá, o meu servo, a minha serva, olha lá, como Ele me adora. Porque Deus, Ele é um ser para ser adorado. Não, as pessoas às vezes olham para Deus e acham que Deus só tem que dar. Deus é o dono do ouro da prata, Ele tem que me enriquecer, Ele tem que me dar. Não, Deus Ele é um ser para ser adorado. Nós temos que adorar a Ele com tudo que temos. Isso é certo. Com tudo. Hoje de manhã eu fui falar do 100%. E o 100% inclui também os seus bens materiais. Porque você não é preso. Lembra do jovem rico? Senhor, o que eu vou fazer para te servir? Ele tinha disposição, ele queria adorar o Senhor. Mas o Senhor falou, vai lá, vende tudo que tem. E Deus pobre, porque Jesus sabia no coração dele que ele era apegado. E ele se entristeceu. Porque ele tinha apego aos bens materiais. E aqui nós olhamos para o texto e vemos que Paulo ele diz assim, que Deus ele ama aquele que dá com alegria. Você não pode se entristecer e nem ter constrangimento, porque Deus não recebe esse tipo de adoração. Mas eu creio que nessa noite Deus ele tem que levantar pessoas aqui para adorar. Então vamos se colocar de pé, pegue seu dízimo, sua oferta. Aquilo que Deus propôs ali, nós temos o Pix. Hoje, graças a Deus, nós temos uma facilidade. Você pode passar um Pix, para ajudar no reino do Senhor. Neste momento eu gostaria que você entregasse ao Senhor aquilo que você veio contribuir. Senhor, toma nas tuas mãos. Apresente ao Senhor a sua adoração. Pai, toma nas tuas mãos. O meu irmão, Pai, que se dispôs nessa noite é adorar e contribuir para o teu reino. O Senhor é aquele, meu Pai amado, que dá o crescimento. Porque há uma palavra liberada para nós. Porque o Senhor, Ele ama. Aquele que semeia, Ele vai colher. Ele está semeando e Ele vai colher. E nós cremos, ó Pai, na Tua verdade. Eu gostaria, Pai, de te pedir por cada um agora que se dispõe em ofertar para a Tua casa. Aquele meu irmão, Pai, que neste momento não tem como, Pai, dar. Ele está desempregado. Neste momento eu te peço, ó Pai, que o Senhor venha abrir uma porta para o Teu filho. Porque eu creio que nessa noite o Deus Todo-Poderoso está neste lugar para operar milagre. Aleluia. Eu creio que coisas grandes podem acontecer neste lugar. Por isso recebe a adoração do Teu filho, da Tua filha, em nome de Jesus. Amém. Você pode sair do teu lugar, ou você pode contribuir da maneira que Deus te tocar no coração. Amém? Está de louvor. Glória
pastor a estar transmitindo a palavra do Senhor nesta noite. Nesse momento, nós devemos estar sentados, não andando, como já é norma na nossa igreja, para estar ouvindo aquilo que o Espírito Santo vai colocar nos lábios. Nosso pastor basicamente estende a palavra. Estenda a tua mão para cá, em nome de Jesus, soberano e eterno Deus. Nós te rendemos graça, ó Pai eterno Deus Santo, através dos louvores. E nesse momento, ó Pai, o teu filho que vai fazer uso da mesma, Pai, que o Senhor venha usá-la com poder e grande glória. Ó Deus, toma o teu filho em tuas mãos, Pai eterno Deus Santo. Não venha ser ele, mas a tua palavra nos seus lábios a transmitir aos corações necessitados, aqueles que estão nas lives nos ouvindo. Ó Deus, toma em tuas mãos. Abençoa o teu filho, a tua palavra que já é abençoada. Fique conosco em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. A paz do Senhor para todos. Amém, queridos? Amém. Vamos nessa noite meditar na santa palavra de Deus. Estamos alegres porque o Senhor está aqui conosco. Amém? Deus de Jacó é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Glória a Deus. Glórias a Deus. Estava ali glorificando a Deus, vendo esses jovens louvando ao nome do Senhor, né? A gente se lembra da nossa adolescência lá atrás, né? Louvando a Deus. É muito bonito, irmão, ver jovens amando ao Senhor, dedicando-se ao Senhor nosso Deus. Que nós venhamos todos a orar, né? Por esses moços e moças que crescem na presença do Senhor como plantas, né? Junto aos ribeiros das águas. Vamos então à palavra de Deus, Romanos capítulo 13, versículo 11. Romanos capítulo 13, versículo 11. Glória a Deus. Maravilha. O tempinho hoje está bom, está gostoso, né? Não está muito calor, não está muito frio. Depois do almoço está aquele soninho, né? Gostoso, né? Nós vamos falar hoje do sono espiritual, né? Aquilo que tem acometido os últimos dias. Muitas pessoas estão dormindo, mas hoje é o dia de despertarmos do sono. Romanos capítulo 13, versículo 11 diz assim: isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Amém? Vou repetir. E isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Amém? Vamos sentar. Vamos nos acomodar aí, em silêncio, né, para ouvirmos a palavra do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, o sono, ele é uma bênção, amém? O sono não é uma bênção? Sim ou não? Depende, né? Tem gente que dorme na hora que tem que estar acordado. Tem gente que está acordado na hora que precisa dormir para descansar. Então o sono, ele é uma bênção a partir do momento que você saiba administrá-lo, né? Tem gente que precisa dormir e não consegue porque a cabeça está cheia de problema, ele não consegue pegar no sono, ou porque está assistindo lá o filme preferido, né? Ele precisa acordar às 4 horas da manhã de segunda-feira, mas ele fica acordado até às 3 da manhã assistindo filme. Aí vai para o trabalho igual um zumbi, né? Cheio de areia no olho. Então o sono, ele precisa ser administrado. E bem administrado, né? O momento que repousamos da fadiga do dia é um momento bom, né? Depois do almoço do domingo, né? Que ninguém, todo mundo em casa, e esse tempinho assim agradável, dá aquele soninho, né? Aquele soninho bom. Aí só que faz mal à saúde dormir muito depois do almoço, sabia disso? Sabia que faz mal? Nós temos que dormir aquele cochilinho de 30 minutos e logo despertar, porque se dormir 2 horas depois do almoço faz mal, se dormir mais nesse período faz mal, prejudica a digestão, prejudica o sono. Não é um sono de qualidade, é um sono pesado. Então você acorda, você não consegue mais abrir o olho, aquela letargia. Então o sono que é bom é aquele que você acorda despertado,
né? Você acorda já alerta, porque o seu corpo repousou o suficiente. Então você não sente mais necessidade de ficar na cama, você quer pular da cama, você quer acordar. Quando você não quer acordar, é porque você não dormiu um sono de qualidade. O que seria um sono de qualidade? Eu estava estudando sobre o sono. Eu vou ler alguma coisa aqui que eu aprendi a respeito do sono, né? O sono é um período de repouso durante o qual, né, a gente dorme e perde a consciência. A gente não sabe o que está acontecendo do nosso lado. Tem gente que se mexe, fala, né, mas não sabe o que está acontecendo do lado da pessoa. Não sabe de nada. Né? Então os estudiosos do sono dizem o seguinte: uma pessoa adormecida se mexe umas 12 vezes durante o sono. Você não percebe, mas você deve mexer umas 12 vezes aproximadamente, em média, durante a noite. Tem gente que parece, né, uma formiga no formigueiro, se mexe, aí está com problema, né? Deve ser verme, ou então ele está com algum problema de saúde agitando a vida dele, então precisa ver isso aí. Então os cientistas, eles estudam o sono através da polissonografia, né? É um aparelho chamado eletroencefalógrafo, né, que ele é ligado à cabeça da pessoa, para a leitura das ondas cerebrais, e ele é colocado para dormir. Ele é induzido a dormir. Você vai para o hospital à noite e você leva travesseiro, você leva coberta, cobertor seu de casa, você deita e você procura dormir, você dorme no hospital. Você vai passar a noite lá e enquanto você está dormindo, esse eletroencefalógrafo vai lendo as ondas do cérebro enquanto você dorme. Então é feito um estudo do sono. Por que isso? Porque tem gente que tem a apneia do sono. Tem gente que quando está dormindo, ele para de respirar por alguns instantes e volta. Né? E volta e pode estar cansado até. Então isso é um perigo para a saúde. Tem gente que morre dormindo. Ele tem a apneia do sono e volta mais. Você está até com medo de dormir agora, né? Isso geralmente acontece por alguns motivos, né? Ou problema cardíaco, ou problema de obesidade, também pode gerar essa apneia do sono, né? Então nós temos que tomar cuidado. O sono é uma bênção? Fala, depende. Pode ser uma bênção, ou pode ser, né, algo que não está sendo bem administrado, algo está errado na sua vida e o sono não é legal. Então, o primeiro estágio do sono, né, como dizem esses estudiosos aí, ele começa com a sonolência. Durante aproximadamente 5 minutos você começa a ficar sonolento, né, vai apagando. Esse é o primeiro estágio do sono. O segundo estágio, a pessoa já dormiu, mas ainda não está dormindo profundamente. Leva uns 15 minutos. Esse período do sono, que a pessoa está no sono, mas não dormiu ainda. Ele dormiu, mas não está dormindo profundamente. Terceiro estágio é a hora de entrar no repouso mais profundo, entre os 5 minutos aí, dura esse estágio. O quarto estágio são os 40 minutos do sono profundo, e muito difícil de acordar a pessoa quando entra em sono profundo. Fulano, não acorda, é porque ele está em sono profundo. Os olhos começam a tremer em alta velocidade, e ele começa a entrar no nível do sonho. Então, para você sonhar, você tem que estar em um estágio de sono profundo. Então isso leva um tempo, né? Por isso as pessoas da cidade erram. Por que as pessoas da cidade erram? Porque as pessoas da roça, o sol baixou, o galo foi dormir, ele já está abrindo boca querendo dormir também. Por quê? Eles acordam 4 horas da manhã e já estão comendo para ir para a lida. 8 horas da manhã estão almoçando, porque já ralaram 4 horas na roça. Então, a vida na roça é diferente. Então, o homem da cidade tem a televisão, tem o celular, tem um monte de hábitos, né, que a gente cria durante a nossa vida, de comer pizza à noite, de fazer aquele lanche noturno. E você acaba não dormindo cedo. Quando você vai dormir, é meia-noite, 1 hora da manhã. Só que você acorda que hora no outro dia? 4, 5 horas. Qual é a qualidade de sono que uma pessoa vai ter quando dorme meia-noite, 1 hora da manhã, para acordar às 4, 5 horas da manhã? O sono, quando ele entra em estágio profundo, que ele precisa de 6 a 8 horas para descansar e refazer as energias do corpo, ele tem que acordar no melhor do sono.
Na hora que o corpo vai começar a repor de verdade as energias, ele pula da cama e ele está como? Letárgico, sonolento. Por quê? Porque não dormiu o suficiente. Faz um teste. Dorme quando terminar o culto termina às 7 horas, 7h30. 9 horas da noite você vai para a cama dormir. Amanhã você me diz como é que você acordou. Amanhã, irmão, tu vai acordar igual um papalego. Vai acordar de manhã, pular da cama e já vai querer ter um trabalho, porque está cheio de disposição. Eu tenho um cunhado assim, ele dorme devagarinho, dorme cedo, né? Ele dorme. Quando ele acorda, 3 horas da manhã, ele pega uma dorme perturbando a minha cunhada. E ela não dorme perturbando o sono. Né? Então, mas se você dormir cedo, você vai repor, você vai dar horas de repouso ao seu corpo que você precisa. Então, quando você acordar, você não está assim, letárgico, sonolento, tem nem que leva uns 15 minutos só para abrir o olho. Não é isso? Mas o sono é importante para a saúde do corpo. Se você não der ao seu corpo o repouso necessário, quem vai sofrer é você. O seu corpo vai começar a adoecer. Só que ele não adoece de domingo para segunda, ele adoece no decorrer dos anos. Ele não produz a quantidade de hormônio que tem que produzir, ele não absorve direito os alimentos, porque se tem uma má alimentação, o horário está desregulado da alimentação. Então isso tudo são males da cidade. Mas o sono é o sono chamado sono REM, né? O sono REM é aquele sono gostoso, profundo, que você está repondo as energias do corpo, né? Jesus, ele falou sobre isso. De dia é dia de trabalhar, à noite vem quando ninguém pode trabalhar. Aí o homem vai, cria energia elétrica, cria o plantão 24 horas, cria os turnos de noite, e a pessoa troca noite pelo dia, dia pela noite. Mas Deus criou a gente para dormir 6 a 8 horas todo dia. Só que o homem da cidade não faz isso. E aí vai pagando com a saúde, vai pagando com as consequências, porque quando você quebra leis estipuladas por Deus, você sofreu de alguma forma o dano. E a saúde daí sendo prejudicada, né? Então, saindo do sono agora físico, né, o sono do corpo, né, essa necessidade de repouso, nós vamos passar agora para falar do sono espiritual. Enquanto o sono no sentido físico, né, ele é bom para a saúde, ele faz bem ao corpo, as horas dormidas, bem dormidas, precisam ser dormidas, então eles faz bem, quando bem administrado esse sono, bons hábitos, dormir cedo, dormir de 6 a 8 horas por dia, vai trazer benefício ao seu corpo, você vai se sentir bem disposto, a sua mente vai estar mais alerta. Tem muita gente que estuda e não consegue aprender. Por quê? Porque não dorme, porque não descansa, ele não consegue captar nada, porque ele está sempre com sono, e essa sonolência acompanha a pessoa o dia inteiro, o dia todo a pessoa vai estar com sono. Por quê? Porque ele não conseguiu dormir o que precisava lá. Vou dormir de dia. Não é a mesma coisa. O sono do dia não é a mesma coisa. Agora, eu queria falar com vocês de alguns tipos de sono que a Bíblia traz para a gente. O primeiro sono é o sono do porão, o sono de Jonas. Abra sua Bíblia em Jonas, capítulo 1, versículo 5. Vamos meditar um pouco a respeito desse texto. Jonas capítulo 1, versículo 1 ao 5, diz assim a palavra de Deus. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém Jonas se levantou e fugiu da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Então temeram os marinheiros, e clamavam cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio, e tendo-se deitado, dormia um profundo sono. Há muitas
muitas pessoas que estão como Jonas, fugindo da presença do Senhor. Jonas recebeu uma mensagem de Deus dizendo: vai à cidade de Nínive e lá prega a minha palavra. Jonas fez o quê? Tomou o caminho de Tarso, que é um caminho contrário, e foi para as extremidades, fugindo da presença do Senhor. Deixa eu te falar uma coisa: muitas pessoas estão fugindo da presença de Deus nesses últimos dias. Pessoas que resolveram abraçar a desobediência a Deus e estão fugindo, e descem aos porões para dormir. Só que esse sono é o sono da desobediência, é o sono daquele que toma um rumo contrário ao que a palavra de Deus diz. E a Bíblia nos alerta, irmãos, que nos últimos dias sobreviriam tempos difíceis, tempos trabalhosos, porque surgiriam homens amantes de si mesmos, presunçosos, avarentos, desobedientes a pais e mães, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus, né? E estes homens seriam terríveis. Então, o que a Bíblia está dizendo, pastor? Que nos últimos dias haveriam pessoas como Jonas, que estariam contrários à vontade de Deus, lutando contra a vontade de Deus, lutando para fugir da presença do Senhor. E o que o Espírito de Deus está nos alertando nessa noite é que este tipo de sono pode levar você a uma grande tempestade. Este tipo de sono pode levar a você, que está fugindo da presença de Deus, que está lutando contra o chamado de Deus, que está, na verdade, contra a vontade de Deus, está levando você para longe da presença de Deus. Só que não podemos fugir da presença de Deus. Não podemos fugir porque Deus é onipresente. Onipresente quer dizer que Deus está presente em todos os lugares, em todas as épocas ao mesmo tempo. Deus não está preso à nossa linha, temporal. Não, Deus está além disso. Então ninguém pode fugir da presença do Senhor. O salmista disse: para onde vou fugir da tua face? De onde irei da tua face? Para onde eu vou? Se eu for para a extremidade do mar, o Senhor está lá. Se eu subir aos mais altos céus, o Senhor de lá me derruba. Se eu descer ao mais profundo do abismo, lá o Senhor também me acha. Então eu não tenho como fugir, porque os olhos do Senhor, irmão, são como chama de fogo. Eles estão em todos os lugares. Ele penetra, Ele sabe exatamente onde você está, qual é o seu pensamento, quais são as suas intenções. Jonas tentou fugir da presença de Deus. Jonas tentou fazer o impossível, porque não há como fugir da presença do Deus Todo-Poderoso. Mas é um tipo de sono. Muitas pessoas estão hoje fugindo da presença do Senhor, estão dormindo espiritualmente. Mas entenda uma coisa: Deus está te vendo, Deus te conhece. Você crê nisso? Diga amém. Aleluia. Não vou perguntar quantos Jonas existem aqui, porque ninguém vai levantar a mão. Você não quer ser Jonas, ninguém quer ser Jonas, mas muitas das vezes pessoas adultas, pessoas inteligentes se comportam como Jonas. Muitas das vezes Deus diz a você em pequenos comandos que o Espírito Santo manda para a gente: faça isso ou não faça isso, mas nós desobedecemos. Essa semana eu estava conversando com a minha esposa, Deus me deu uma direção, eu fiz algo contrário, e então Deus me chamou a atenção e disse: não, você tem que fazer o que eu te mandei fazer. Então minha esposa teve um sonho, ela sonhou que eu estava no lugar e a gente recebia um carro velho. Esse carro velho, a gente entrava dentro do carro velho, o carro estava com um paralama caído, só que quando eu entrava nesse carro, e tinha 2 lugares, somente esse carro, para mim, e o Espírito Santo não sonha e falava para ela: esse outro lugar é seu, graças a Deus. Então eu pegava, o sonho, quando eu pegava no volante, eu sentava nesse carro, eu pegava no volante, uma mão vinha e começava a consertar o carro. Começava a consertar aquele carro. Se glória a Deus. O que Deus está dizendo, irmãos? Que quando nós fugimos da presença de Deus, ou desobedecemos a Deus, nós começamos a pagar preço. Jonas fugiu da presença de Deus, veio um vento, o Senhor mandou um vento, uma tempestade. Mas quando Jonas se posicionou e foi para Nínive, a duras penas, dentro do vento do peixe, ele disse: eu clamei o Senhor do inferno. E então o Senhor me ouviu, e o peixe cuspiu ele lá na praia do rio, lá do riacho de Nínive.
Ele entrou na cidade e começou a pregar. Então aí Deus o abençoou. A pregação dele teve um efeito, onde 120 homens, 1000 homens da cidade se converteram ao Senhor. Nínive foi salva, né, da destruição, da morte. Entenda, Deus quer usar você. Deus tem projetos para a sua vida, mas Ele só vai poder cumprir o projeto quando você tomar posição. Nós precisamos nessa noite tomar posição, irmão, diante do Senhor e saber qual é a vontade do Senhor e cumprir essa vontade, obedecer a voz do Senhor, porque quando nós obedecemos a voz do Senhor, não precisamos nos preocupar com nada, porque Ele mesmo vai começar a consertar as coisas da sua vida. Talvez você esteja pagando preço ou passando por uma situação porque você está distante do Senhor, você está distante da mão forte do Senhor, mas quando você se posicionar, a mão do Senhor vai guiar você em vitória e triunfo na obediência. Então desperta do sono da desobediência. Para de fugir da presença de Deus e se posiciona, porque o que Deus quer de nós é que nós nos posicionemos na obediência. Você entendeu? Diga amém. Talvez você fique pensando assim, pastor, Deus vai me chamar para pregar numa grande cidade? Talvez sim, talvez não. Mas você pode começar naquele momento que você está em frente à televisão, com o celular na mão, e você está vendo um filme e o Espírito Santo fala com você assim, não, isso aí não é para você. E você começa a obedecer os pequenos comandos do Espírito Santo. Você pode começar a obedecer a Deus no dízimo. Você pode começar a obedecer a Deus na sua vida familiar, amando a sua mulher, amando o seu marido, fazendo mais coisas por ele e por ela, porque no casamento nós não fazemos as coisas somente para nos agradar. Não podemos ser egoístas, temos que ser amantes, amar. Amém? Glória a Deus. Eu cheguei no trabalho, minha esposa estava passando roupa, ela passou todas as minhas camisas, todas as minhas roupas. Eu falei, meu Deus, essa mulher é maravilhosa, essa mulher é massa. Ela falou, poxa, eu fiquei com dor no ombro. Eu falei, tá bom, vou comprar um cataflã para você, vou dar para você. Ela não quis tomar o cataflã, não vou tomar remédio, eu não ouvi isso bem, mas é amor. Isso é amor. Quando o homem sai de manhã cedo para trabalhar, para ganhar um pão cada dia, né? Muitas mulheres ficam em casa, isso é amor. Ele não faz isso, né? Porque ele está com vontade, né? Ele faz isso porque ama a família, ama a mulher, ama os filhos. E o homem que ama a família, ele trabalha, irmão. Ele acorda cedo, ele vai para lá. Agora, do outro lado, tem que haver amor também. O maridão chegou em casa, tem que ter uma coisa que carregou essas energias desse homem que trabalhou o dia todo com você. Pastor, os dois trabalham fora. Beleza, quem chegar primeiro começa a faxina. Porque o outro está dando trabalho, não chegou. Então chegou cedo, começa a trabalhar, filho. Se você chega primeiro que a sua mulher, você arruma a casa, bota a roupa lá para lavar, faz a comida. Quando ela chegar, está tudo pronto. Agora, se é o contrário, se a mulher chega primeiro, então você, mulher, já vai para a batina, já coloca a comida no fogo, já lava a louça, lava tudo que tem que lavar. Quando o maridão chegar, está tudo pronto. Porque o casamento não tem maior nem menor, mas tem que haver uma sinergia, uma ajuda mútua, para que um ao outro se ajudou e disse, esforça-te. Amém, queridos? E muitas das vezes Deus não vai te levar a Nínive para você pregar e ganhar 120.000 pessoas, mas de repente Deus está querendo usar você dentro da sua casa para você abençoar o seu casamento, abençoar seu marido, sua esposa, seu filho. Dias ruins virão, mas com a presença de Deus e a obediência, o amor, irmão, de Deus vai guardar o seu coração e os seus sentimentos em Cristo Jesus. Muitas vezes a obediência está em ouvir a palavra do Senhor. O Senhor deu um sonho com um dos meus cunhados essa semana, em que eu chamava a atenção deles. Tem que ler a Bíblia, lá no celular, vai orar, e ele está lendo a Bíblia, orou, Deus já operou maravilhosamente, glória a Deus. Então obediência, ele obedeceu a voz do Senhor, o Senhor falou com ele ouviu, cumpriu ali a vontade de Deus, e veio, irmão, abundantemente o Espírito de Deus, porque Deus nos abençoa quando somos obedientes. Mas muitas pessoas negam a Deus por causa de prazeres, negam a Deus por causa de futilidades, negam a Deus por causa de coisas que não agradam ao Senhor e fogem da presença de Deus. Você entendeu? Diga amém. Então,
Sai do porão. Sai desse sono da desobediência. Pastor, não gosto do meu líder, não gosto do jeito que ele fala. Irmão, ora por ele, vai dar um abraço. Faz aquilo que o Espírito Santo está mandando você fazer. Eu sei que de repente não vai ser o que você quer fazer, mas é preciso perdoar, é preciso liberar perdão, é preciso amar o próximo, é preciso suportar a fraqueza do outro, é preciso, e muitas vezes o Espírito Santo tem falado com você, e você simplesmente está fugindo da presença do Senhor. Eu vou fazer uma pergunta para você: é mais fácil procurar um irmão que te ofendeu ou é mais fácil fugir dele? Evitar contato. Mas o Espírito Santo está falando com você. Vai lá, reconcilia com teu irmão. Depois vem e oferece a tua oferta. Vai lá, perdoa, libera perdão. Entende, querido? As coisas, muitas das vezes, elas se apresentam dessa forma. É muito mais fácil você fazer a sua vontade, a vontade da carne, do que fazer a vontade de Deus. A carne milita contra o espírito contra a carne. Nós precisamos acordar do sono, irmãos, para fazer a vontade de Deus. E quantas pessoas Deus tem chamado para fazer algo na obra? Eu estou glorificando a Deus aqui, o testemunho que a minha esposa deu aqui. Muitos irmãos têm se levantado para ajudar na igreja, para ajudar na obra do Senhor. Somos poucos? Somos. Mas o Senhor tem levantado pessoas para nos ajudar mesmo a obra. E eu glorifico a Deus porque essa obra é do Senhor. E o Senhor tem levantado os seus. Amém? Glória a Deus. Eu tenho certeza que essa lei da semeadura vai chover na vida dos irmãos que se levantam para ajudar, para fazer, para trabalhar no reino de Deus. Glória a Deus. As irmãs que trabalham na sala das crianças, as irmãs que trabalham na cozinha, os irmãos que trabalham nos departamentos, os irmãos, todos os irmãos que trabalham na igreja, os obreiros. Irmão, trabalhar para o Senhor, aleluia, é sinal de amor a Deus. Se eu amo a Deus, irmão, eu vou produzir alguma coisa. Se eu amo a Deus, é fato que vai ter fruto esse amor. Se eu amo a Deus, irmão, alguma coisa eu vou fazer. É como em casa. Se eu amo a minha mulher, eu vou lutar, eu vou brigar. Se ela me ama, vai lutar, vai brigar também. É um pelo outro. E nós brigamos pelos nossos filhos brigam por nós. Então nós precisamos entender isso. O amor não pode ser somente falácia. O amor não pode ser somente da boca para fora. Tem que ser demonstrado em atitude. Em casa, na igreja, o seu particular com Deus, porque você é na verdade quem é quando está sozinho. O que você faz quando está sozinho determina quem você é. Aqui todo mundo é cristão. Estamos aqui sentados, ouvindo a palavra de Deus, adorando a Deus. Nós somos crentes. Que legal. Mas quando nós estamos sozinhos, quando ninguém nos vê, é quem somos de verdade. Nós não podemos adorar a Deus aqui quando eu estou sozinho, eu sou um pecador. Não, eu tenho que ser santo em todo lugar, porque Deus está em todo lugar. Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Os olhos do Senhor estão nos vendo. Coitado do Jonas, achou que podia fugir da presença de Deus? Não podemos, irmão, é impossível. Você entende isso? Então, quem é você quando ninguém te vê? Quem é você? O que você faz quando ninguém está perto? Esse é o seu eu de verdade. É quem você é de verdade. Então, nessa noite, você precisa despertar do sono. Despertar do sono para fazer a vontade de Deus, para atender o chamado de Deus. Outro sono que a Bíblia ela mostra está em Mateus 26, versículo 39 em diante. É o sono do jardim. Os discípulos estavam ali junto com o Senhor para orar e vigiar. Estavam dormindo. Olha o que diz o texto da palavra de Deus. Mateus 26, a partir do 39. E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos. E disse a Pedro: Então, nenhuma hora pudestes velar comigo?
Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. 42. E indo segunda vez, orou dizendo: meu Pai, Pai meu, se este cálice não pode passar de mim sem que eu beba, ou sem eu beber, faça-se a tua vontade. 43. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados. Como os discípulos estavam? Olhos pesados, letárgicos. Eles estavam despertados, mas com os olhos pesados. Estavam com sono. E aqui nós temos, irmãos, um sono que era um sono de cansaço, mas que estava atrapalhando a vida espiritual deles. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando Jesus diz que a carne é fraca, não quer dizer que ela não tem força. A palavra fraca aqui, no grego, fala de uma fraqueza por uma doença, né? Fraqueza por doença. O mais correto seria nós dizermos aqui que a carne está contaminada, está doente. O espírito está pronto, mas a carne está doente. Toda vez que você intentar buscar a Deus, ela vai contra você. Ela nunca irá a favor. Você quer ver uma coisa? Cinema. Você entra no cinema, tá geladinho, tá tudo escuro, um telão. Se você está cansado, o que você vai fazer no cinema? Dormir. Só que você assiste o filme inteiro, 3, 4 horas de filme, e você nem pisca, irmão. Sabe por quê? Porque a tua carne está com prazer ali, ela está no lugar que ela quer, ela está como gosta. Não estou falando que é pecado é o cinema. Eu estou falando que a carne não tem nada contra você ir no cinema. Mas se você está com todas as luzes da sua casa acesas, você pega a Bíblia para ler, logo vem o sono. Vem o sono. É um sono que você não sabe onde está vindo tanto sono, seu olho fica pesado. É uma coisa, parece até que é sobrenatural. Porque a sua carne vai fazer de tudo para você não ler a palavra de Deus, para você não orar. Por quê? Porque ela não quer mudar. A sua carne não quer mudar. A sua carne não quer orar. A sua carne não quer estudar a Bíblia. A sua carne não quer jejuar nem espada. Então, nós precisamos entender que há um sono que é da carne. Ela não quer que você busque a Deus. Irmão, você pode ler um romance policial que é pecaminoso e não vai ver sono nenhum. Você lê, na minha época tinha muito gibi. Na nossa época, na Natália, tinha muito gibi. A gente lia gibi. Mas quando tinha que ler alguma coisa interessada, logo sono. Você lê história, você lê um monte de coisa. Mas na hora de ler a Bíblia, na hora de ler, você tem que ler, dá um sono. Parece que vem o sono lá do mundo espiritual. Você não consegue ficar acordado. É um peso. Só, você vai. Vamos lá. Amanhã, passeio no sítio. Irmão, 4 horas da manhã você pulou da cama. Desperta, alerta, feliz, cheio de gás. Não é nada, na verdade. Porque a carne vai para onde ela quer, para onde ela gosta, tá gostoso lá, ela quer ir. Nada contra. É um prazer. Amanhã tem consagração. 9 horas da manhã. 8 horas da manhã. Vou dormir mais um pouquinho só. Para poder. Eu chego lá na hora. Vou dormir só mais um pouquinho. Um sono, uma moleza. Aí você pula da cama para ir para o trabalho. Você pula da cama para ir para o médico, você pula da cama para ir para o passeio, você pula da cama para ir para a praia, você não tem problema nenhum acordar cedo para ir a lugar nenhum. Você só tem problema para acordar para ir para a igreja. Existem pessoas assim. Existem pessoas aqui que nós conversando, a pessoa não consegue acordar para ir para a escola dominical. É um sono de manhã, no domingo de manhã. Essa pessoa acorda todo dia para ir para o trabalho, ela acorda sábado para ir para o passeio, mas no domingo para ir para a escola dominical você não consegue. Deixa eu explicar uma coisa para você. A carne nunca vai facilitar para você. Esses discípulos estavam ali, alertas, o tempo todo. Quando Jesus falou, fica aqui orando, que eu vou ali mais orar. Ele foi, quando ele voltou, eles já estavam dormindo. Porque a carne, ela luta contra. A carne é doente, irmão. A velha natureza, ela é doente. O velho homem, esse homem que gerado, né, no pecado por meio de Adão, porque Paulo explica que o primeiro homem pecou e passou o pecado para o filho dele para o neto, e foi passando,
pecado. Esse pecado, Adão trouxe uma doença, é um vírus. A carne está doente. Eu não me lembro bem do termo médico, acho que é astenia, né? É aquela fraqueza do corpo quando a pessoa está doente. Por exemplo, aquela fraqueza quando você sente quando você está com febre. O corpo está dolorido, você está querendo só ficar deitado. É essa fraqueza, entende? A carne é fraca, a carne está doente. Para buscar Deus, com febre. Vou ler a Bíblia, com febre. Vou orar. Você toma o joelho para orar, irmão. 2 minutos, você já está dormindo. Tem gente que não consegue. Então, sono. Dói o corpo todo. A pessoa fica igual formiga. Está incomodada, está de joelho. Sabe o que acontece? A sua velha natureza, chamada de carne na Bíblia, ela está doente pela ação do pecado. Ela não quer que você ore, porque pela oração vem poder do Espírito Santo. Pela oração vem a revelação de Deus na sua vida. Pela oração vem poder sobre a sua vida e poder espiritual. A carne não quer poder espiritual. Vamos fazer vamos maratonar a série, vamos fazer pipoca, refrigerante. Irmão, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, à noite, vale, o pessoal está acordado falando de série. Vamos fazer uma vigília de oração? Hoje não. Amanhã é segunda-feira, trabalhar. Irmão, o pessoal quando está no mundo, vira a noite bebendo, dançando, pulando. De manhã cedo vai para o trabalho, passa o dia todo e depois dorme. O crente, ele sofre uma dificuldade maior. Por quê? Porque a carne não quer buscar a Deus. A carne não quer compromisso com as coisas espirituais. É por isso que é difícil. Não é fácil. E não é fácil mesmo. Por isso Paulo fala, eu esmurro meu corpo. Paulo fala, eu crucifico, eu mato, eu luto contra a minha carne. Por quê? Porque é uma luta, irmão. O espírito está pronto, mas a carne está doente, está com febre para buscar a Deus. Para buscar a Deus ela sente astenia, para buscar a Deus ela sente fraqueza, mas para buscar as coisas prazerosas ela está sempre disposta, ela está sempre acordada, ela está sempre disponível. Então você não vai ter dificuldade nenhuma em passar a noite acordado para ver coisas ou o que você queira fazer, ou conversar, ou dançar, fazer qualquer outra coisa. Mas para a oração, para a escuta da palavra de Deus, para a vigília com Deus, e você está doente. É um sono, uma sonolência, uma letargia, entende? Então, irmão, nós temos que acordar do sono. Jesus disse para os discípulos, nem mesmo 1 hora podeis orar comigo. Nem mesmo 1 hora você pode vigiar comigo. Então, entende-se que vigiar também é aplicado aqui no sentido de buscar a Deus. Vigiar não é ficar olhando para a porta e ver se vai entrar um demônio. Não é para ver se... Não. Vigiar, que Jesus quis dizer aqui, nem 1 hora podeis vigiar comigo, ou seja, nem 1 hora vocês podem ficar em oração. Vigiai e orai, ou seja, estejam dispostos, estejam acordados, estejam alerta, não ouçam a carne, vigiem. O que é vigiar? Olhar a sua indisposição para buscar a Deus e entender que a sua carne não quer buscar a Deus, mas você tem que insistir, você tem que resistir, e a carne é o diabo, resistir ao diabo firme na fé, e ele fugirá de vós. Então, quando eu vigio, quando é que acontece a vigilância? Quando eu nego a carne, quando eu nego o diabo, quando eu permaneço, quando eu luto contra mim mesmo, eu estou em vigilância. Se você relaxar, a carne vai tomar conta. Se você não orar, a carne toma conta. Se você não estuda a palavra de Deus, a carne toma conta. E aí, as consequências, sono espiritual. As coisas estão acontecendo à sua volta, você não consegue ver, você não consegue perceber. É um sono. As pessoas tomam decisões importantes na vida em sono espiritual. Sabe o que acontece? Lá na frente, estão chorando, estão dizendo, por que Deus me abandonou? Por que aconteceu isso comigo? Por quê? Porque você fez tudo errado. Você estava dormindo, você não estava vigiando, você não estava orando, você não estava buscando a Deus, você não tinha a direção do Espírito Santo quando você tomou a atitude, quando você tomou a decisão. E aí depois vem a consequência, porque não há semente neutra, não há nada que você faça hoje que não gere consequências amanhã. Seja no relacionamento familiar, seja
Seja no relacionamento com o seu cartão de crédito, seja no relacionamento com a sua vida profissional. O que você não vigiou, não estava acordado, estava letárgico, tomou decisão aqui, vai pagar lá na frente. Não adianta chorar, não adianta dizer Deus me ajuda, Deus vai gostar. Agora você se vira, você não se meteu aí. Deus vai dizer para você assim: você está exatamente no lugar que você se colocou. Quem colocou você aí? Foi você. De que se queixa o homem, irmãos? Senão das próprias decisões erradas que toma, dos seus próprios pecados. Então nessa noite, sabe o que o Espírito Santo está comunicando à igreja aqui nessa noite? Você tem que acordar. Você tem que despertar. Você tem que vigiar. Você tem que acordar para orar, para buscar Deus, para ter o Espírito Santo. Foi falado aqui, ter o Espírito Santo, não apenas ter o Espírito Santo, mas transbordar do Espírito, não é isso? Ter bastante, ter reserva. Irmãos, a parábola das 10 noivas, das 10 virgens, 5 delas eram prudentes, 5 eram tolas. Todas elas foram despertadas, só que 5 acordaram do lado da cama, foram fazer azeite, despertas, vigilantes, ativas. As outras 5 letárgicas. Em nome de Jesus, sai dessa letargia. Em nome de Jesus, acorda, desperta. Em nome de Jesus, se posiciona no reino de Deus. Se posiciona, porque quando você estiver dormindo, a bênção vai passar e você não vai ver. Tem um hino, corinho que a gente cantava antigamente, quando era novo convertido, que dizia assim: o anjo passou e você perdeu a bênção. Você estava dormindo no sono da indolência. O anjo passou e você perdeu a bênção. A gente cantava aqui esses corinhos, e o corinho diz exatamente essa verdade. Enquanto muita gente não ora, enquanto muita gente não lê a palavra, enquanto muita gente não jejua, enquanto muita gente não busca Deus, enquanto muita gente não tem tempo para Deus, está dormindo, letárgico, no sono da indolência. Então o que acontece? Toma decisões erradas, o Espírito de Deus fala, ele não ouve, ele não tem ouvidos para ouvir, não tem capacidade para compreender, não tem discernimento para discernir, toma atitudes e aí depois vai pagar. Vai pagar, por quê? Porque tem um fruto bom e tem um fruto ruim. Se você não está em vigilância, não está acordado, semeia qualquer coisa, irmão, vai colher qualquer coisa lá na frente. E essa qualquer coisa pode não ser boa. Isso é para tudo na vida, irmão. A lei da semeadura é um princípio espiritual, físico. Se você não plantar com a saúde hoje, não for caminhar, não levantar, não vencer a preguiça, você vai ter infarto, derrame. Que isso, pastor? Sangue de Jesus tem poder. Não, querido. É a lei da semeadura. Você planta comodismo, letargia, você não se levanta, você não reage, você come um monte de gordura, você come um monte de açúcar, você gosta de rapadura, caldo de cana, pastel fritado naquele óleo em si. Você gosta disso aí e todo dia você está lá comendo. Você vai morrer, filho. Não se preocupe não. A conta vai chegar. Guarda cedo, rala uma cenoura, bota lá com tomate, alfacezinho, metade do prato é salada. A gente sabe tudo isso, todo mundo já foi nutricionista, já sabe até várias receitas. Só que não adianta ter um conhecimento se você não vai aplicar, se você não vai fazer. Eu estou fazendo um estudo em casa, não é a mensagem de hoje, mas se aplica aqui a esse momento. Fé e fidelidade. A fé, no original hebraico e grego, emuná e pistis, não é apenas acreditar. A fé não tem o sentido apenas de acreditar. Tiago diz, o diabo acredita e estremece, ele crê e estremece, mas não faz a vontade de Deus. Não adianta você estar na igreja e conhecer, apenas saber, ser intelectual da Bíblia, teólogo dos teólogos. Meu querido, se você não aplicar o dia a dia, a palavra de Deus, a vontade de Deus, estar acordado para fazer a vontade de Deus, nada vai acontecer de bom na tua vida.
Você vai sempre perder para o diabo, vai perder para a carne, vai perder para o pecado. Um dia na igreja, no culto, você está bem. No dia seguinte, você está mal. No outro culto, você está bem. No outro dia, você está mal de novo. Você precisa se posicionar. Você precisa começar a colocar em prática os ensinamentos do Senhor Jesus. Quantos estão entendendo? Digam amém. Irmãos, é tempo de despertar do sono. Paulo diz, sabendo o tempo, conhecendo o tempo. Que tempo? O tempo do fim. É tempo de despertar do sono. Que o Espírito Santo, enquanto falamos aqui, desperte cada um de nós para buscar, para interceder, para clamar, para oração, para o estudo da Bíblia, para jejuar. Irmão, nós precisamos reagir. Não deixa a carne fazer o que ela quer fazer. Você precisa reagir. Não, pastor, Deus vai me santificar. Amado, Deus vai agir na tua vida à medida que você reage, à medida que você age. Buscar-me-eis e me achareis. Estudamos hoje aqui de manhã. Quando me buscar de todo o vosso coração. Não adianta você ficar lá e cá. Tem que se posicionar. Vamos ler então agora outro texto, para vermos outro tipo de sono na Bíblia. Atos 20, versículos 7 ao 9. Atos capítulo 20, versículos 7 ao 9. Isso é o sono da janela. Fala comigo, sono da janela. Fala mais forte, sono da janela. Problema isso aqui. Sabe qual é o problema do sono da janela? Falta de posicionamento. Atos 20, versículos 7 ao 9, diz assim: no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles, e prolongou a sua prática até a meia-noite. Pensou se Deus me toma aqui hoje? Até a meia-noite. Versículo 8: e havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. Por que a Bíblia relata esse detalhe? Porque não estava escuro. Talvez você pudesse dizer assim, não, ele dormiu porque estava escuro. Não, a Bíblia diz assim, havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. O problema de Eutico não era a escuridão do lugar, o ambiente. 9. Estando um certo jovem, com o nome Eutico, assentado numa janela, caiu no terceiro andar, tomado de um sono profundo, que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Cuidado. Sabe qual é o problema de Eutico? Eutico não estava nem dentro do templo, nem fora. Ele estava em cima do muro, em cima da janela. O problema de Eutico é que ele não se posicionava nem como igreja e nem como quem está fora da igreja. Ele ficava em cima do muro, olhando, observando as coisas. Tem gente que está na igreja só para observar as coisas. Tem gente que está na igreja e não olha, agora vai pegar fogo, agora quero ver o que o pastor vai fazer. Agora eu quero ver como é que ele vai se virar. Bem feito aquele irmão, nariz empinado, aquele pastorzinho lá, bem feito para ele. Agora eu quero ver. Agora eu quero ver o que vai acontecer. Agora eu quero ver aquela irmã, aquela líder, aquela metida. Eu quero ver o que vai acontecer. Agora tem gente que está dentro da igreja, como eu. Ele não está nem dentro e nem está fora. Ele está em cima da janela, ele está em cima do muro. Ele está olhando, ele está observando. Ele não participa do culto e nem participa do mundo. Ele está lá, ele está cá. Ele olha um pouquinho na mensagem. Ele olha um pouquinho do que está acontecendo na rua. Ele olha um pouquinho da igreja. Ele olha um pouquinho do mundo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você não se posicionar, a morte espiritual é certa para você. Nós precisamos estar acordados. Nós precisamos estar, além de acordados, posicionados. Eu sou igreja, então vou me posicionar. Estou dentro. Você entendeu? Diga amém. Você participa. Você faz parte. Você faz parte do corpo. Você está ali comprometido. Você está dentro. Tudo que acontece, você está tapado. Você está ajudando, você está pegando a arma, está ajudando a levantar, ou você é daquela pessoa que fica só observando o cantinho?
Marco está cansado, né? Carregar aquela arca lá. Depois a Vera está cansada, a pastora está cansada. Já por causa do lado está cansado, aqui na primeira fileira aqui, essa primeira fileira carrega a arca. Está cansado ele. Tadinho, né? Senhor, abençoa lá. Vamos ver se vai cair. E ela tropeçou, está cansada. Mas por que você não sai do lugar onde você está e vem ajudar a pegar essa arca? Por que você não ajuda? Por que você não bota o homem embaixo da arca para ajudar ao seu líder a carregar a arca de Deus? Por que você está olhando só? Não adianta olhar. Se posiciona. Se posiciona dentro, irmão. Se posiciona no culto. Senta, acha o teu lugar. Ocupa o teu lugar. Fica na janela. Acorda com esse som da janela. Você não pode ficar só olhando para ver o que vai acontecer. Entra, veste a camisa, toma parte do time, sai da reserva, sai do banco de reserva, vem jogar, vem ajudar, vem fazer algo. Deus não quer você na janela. Entenda, eu não estou aqui para te criticar, não estou aqui para te acusar. Entenda, se eu falei de uma forma que você entendeu assim, me perdoa, mas o que é o desejo do meu coração, com certeza o desejo do coração de Deus, é que você acorde, é que você desperte para estar dentro, porque o dia do Senhor está próximo, e quando a trombeta tocar, a igreja vai subir, e se você estiver na janela, você não faz parte desse povo. Desperta, irmão, irmã, desperta. O Senhor quer te usar, o Senhor quer contar contigo, o Senhor. Mas se você ficar na janela, conta-se que um grande herói da fé, Martinho Lutero, estava trabalhando e pregando. E um amigo seu disse para ele assim: você pode ir, que eu vou ficar aqui orando com você. E ia ficar em casa orando. Esse amigo teve um sonho. Ele viu esse grande herói da fé cortando uma plantação de trigo e passava foice, colhia. Ele estava suado, esgotado, as forças já estavam, ele não tinha nem força mais para jogar foice, enquanto ele estava lá olhando, só orando. Só olhando. Ele despertou do sono e entendeu que o Senhor estava chamando ele para entrar na lida, para entrar na plantação, lançar a foice junto. Sabe por quê? A obra de Deus não pode ser feita por uma pessoa, por duas pessoas. Nós somos o corpo de Cristo, nós precisamos entrar na lida. Você precisa entrar no campo de trigo, pegar a foice, lançar junto. Não, vai lá, não, que eu vou ficar aqui. Vai lá que eu vou ficar aqui. Não, estou te ajudando, estou aqui, lá, estou aqui, na posição. Deus não quer você no banco de reserva. Deus está chamando pessoas aqui hoje nessa noite para levantar, tomar posição na obra. Para tomar posição na obra, amém? Posição no corpo de Cristo. Você nem está na igreja e você nem está fora da igreja. Você olha para lá e olha para cá, irmão. Se resolve aí. Acorda. O pior de todos os sentimentos e atitudes é a indecisão. Tem uma historinha que o pessoal conta aí que é uma ilustração, né? O cara olhou assim, tinha uma pessoa em cima do muro. Tinha uma pessoa lá em cima do muro, o cara em cima do muro. E de um lado do muro, os anjos de Deus chamando: vem pra cá, sai daí, você vai cair aí, vai se perder, rapaz. E do outro lado do muro, o diabo tranquilo. Aí chegou o diabo e falou assim: vem cá, você não vai chamar ele pro teu lado, não? Os anjos de Deus estão chamando ele lá pro outro lado para ele se salvar e você não faz nada. O diabo respondeu para ele: quem está em cima do muro já é meu. Já é meu. Então esse sono de Eutico, essa síndrome de Eutico, ela tem que ser destruída da tua vida, ela tem que ser excluída da tua vida. Você precisa acordar, você precisa se posicionar. Sai da janela, irmão.
Toma o teu lugar na obra, na igreja. Seja você quem for. Se posiciona. Ficar só olhando não vai te trazer benefícios. Qual foi o resultado desse sono de Eutico, dessa indecisão, desse estar em cima da janela? Um sono profundo. As pessoas que estão indecisas, as pessoas que não se posicionam no reino de Deus, elas entram em sono profundo. E do sono profundo é a morte. Ainda bem que Paulo estava lá, correu, abraçou ele e ressuscitou ele. Na hora que Paulo viu o menino caído, que é o terceiro andar, os irmãos correram, foi aquele alvoroço. Paulo saiu do púlpito, parou de pregar, foi lá fora, abraçou Eutico e disse: em nome de Jesus, ressuscita. E nessa noite eu quero ser Paulo na tua vida e dizer: ressuscita, irmão, em nome de Jesus, acorda! Desperta desse sono, porque perto está o Senhor. Olha, esse pode ser o último culto, pode ser a tua última chance, pode ser a tua última oportunidade. Talvez não haja um Paulo para orar por você, para a sua ressurreição. Talvez você nem volte aqui, mas Deus está falando nesta noite: acorda, sai da janela, desperta, se posiciona, porque perto está o Senhor. Irmão, quando a gente olha para o Apocalipse, a gente vê a igreja de Laodiceia, igreja morna, não é quente e nem é fria. Sabe o que Deus diz dessa igreja? Estou pronto a vomitar você da minha boca, não aguento mais você, porque você não se posiciona. Laodiceia não era nem quente e também não era fria. Símbolo de Eutico. O que você é? Você é quente, está dentro, está orando, está buscando, está cheio do Espírito Santo. Tu é frio, está no mundo, está em pecado. Não, eu estou dentro da igreja, mas não sou cheio do Espírito Santo. Eu estou dentro da igreja, mas não estou nem aí o que está acontecendo. Eu estou dentro da igreja, vou ao culto, vai embora, para mim tanto feio, tanto faz. Irmão, Deus não está se agradando da sua atitude. Pode colocar ali para mim Apocalipse capítulo 3, versículo 14 e 15. Fica ligado aí, mano. Apocalipse 3, versículo 14 e 15. Apocalipse capítulo 3, versículo 14 e 15. E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: isso diz o Amém, o testemunha fiel e verdadeiro, princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Pode passar o próximo. Assim, porque és morno, e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Você está entendendo o perigo que é você estar dentro da igreja e você não se posiciona? Você não é crente e você também não é do mundo. Você é amiguinho do evangelho, que não existe isso não. Ou você é filho de Deus, ou você é filho do diabo. Ou você se posiciona como crente salvo, ou você se posiciona como perdido. Porque se você for morno, aí o Espírito Santo está falando com você nessa noite. O Espírito Santo está perguntando, está dizendo para você. E você sabe quem você é. Porque Deus fala com você. O Espírito Santo veio para isso, irmão. Para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo de Deus. E por que você ainda continua morno? Por que você não se posiciona de um lado ou do outro de uma vez? Perto está o Senhor. Muito em breve, tudo que está aqui vai ficar para trás. E nós vamos subir. Vamos passar a exosfera, a estratosfera, a atmosfera. Vamos entrar no espaço sideral e só vamos parar no novo céu e na nova terra. Preparado para a igreja, para a noiva do Cordeiro. Um dia tudo vai ficar para trás, mas a igreja vai seguir para a presença
está próximo, Ele está chegando. Tudo vai ficar aí, tua casa, teu carro, tuas coisas, teu iPhone, teu celular, tudo vai ficar aí. Você vai para a eternidade e nada do que tem, que existe aqui, fará sentido para você. Vai perder o sentido. Se posicione. Outro tipo de sono está em Lucas capítulo 9, versículo 29 ao 36. Lucas 9, 29 ao 36. Sono do monte. O monte da transfiguração. Os discípulos tiveram a maior de todos os privilégios que os discípulos de Jesus tiveram na face dessa terra, no ministério terreno de Jesus, está em Lucas 9. E eles estavam dormindo. Vamos ler o texto. Lucas 9, 29 ao 36. Presta atenção no que Deus está falando. Estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e a sua roupa ficou branca e muito resplandecente. E eis que estavam falando com ele dois homens, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória, e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. E Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono. Você entendeu o que está acontecendo aqui? Jesus está se transfigurando, o rosto brilha como o sol, as roupas dele começam a brilhar como o sol, a maior de todas as revelações. Jesus chamou apenas 3 dos seus 12 discípulos para ter essa experiência, e no momento que eles têm a maior experiência da vida deles no ministério terreno de Jesus, os únicos 3 estavam carregados de sono. Acorda. Deixa eu falar com você o que está acontecendo. Deus está para derramar nessa igreja o maior avivamento que nós já vivemos nesses 18 anos. Entenda, você está como? Você está dormindo? Você está acordado? Irmão, acorda. Você vai perder, cara. Vai perder. Vamos continuar lendo. 32. E Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono. E quando despertaram, viram a sua glória, e aqueles 2 homens que estavam com ele. E aconteceu que quando aqueles que se apartaram dele, disse Pedro a Jesus: Mestre, o sonolento, Mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés, uma para Elias, não sabendo o que dizer. Você entendeu? O cara acordou assim, ó. Jesus está aqui do lado dele, transfigurado, glória de Deus ali, a glória no céu ali, se manifestando na frente dele, e ele dormindo. Eu acho que a luz deve ter incomodado o olho dele, ele acordou assim, meio sonolento, aí acabou aquela glória. Ele disse: olha, mestre, que bom estamos aqui, vamos fazer uma tenda, vamos morar aqui agora no monte, vamos ficar aqui, eu não quero mais sair daqui. Gente, o que Deus estava querendo revelar a esses homens, eles não entenderam nada. Sabe por quê? Quem está no sono da indolência não entende a vontade de Deus. O culto está acontecendo, a glória está sendo derramada, a palavra está cortando como espada afiada de 2 gumes. Ele está assim, ó. É. 34. A Bíblia é bem clara dizendo 33, não sabendo o que dizia. Boneco do posto. A glória está caindo e caindo. Não sabe nem o que está acontecendo. 34. E dizendo ele isso, veio uma nuvem que os cobriu de uma sombra. E entrando eles na nuvem, entenderam. Sabe o que Deus faz com esse tipo de boneco de posto? Que está no culto, mas não sabe nem o que está acontecendo. Vem uma sombra, cobre ele. Porque Deus tem suas maneiras de despertar a gente. Aí quando eles foram despertar do sono, tiveram medo. Irmãos, tiveram a oportunidade de ver a glória de Deus. Era para estar o quê? Alegre, fumegante, que culto, que maravilha, glória a Deus. Mas estava com sono. Aí quando terminou a manifestação da glória, veio uma sombra e cobriu ele. Aí eles ficaram com medo. Tem
tem gente que diz que é crente, mas tem medo. Por quê? Porque não está dormindo, não consegue ver a glória de Deus. Está dormindo no sono da indolência, não consegue discernir, não consegue ter um entendimento. Aí ele vê tudo errado, ele entende tudo errado, entendeu? Você já viu gente assim? Vamos fazer isso. A pessoa dá um conselho que não tem nada a ver com o que você está falando. O outro aqui está dormindo, está viajando. Gente, vocês estão entendendo o que eu estou falando? A glória de Deus está descendo aqui. O Cristo, aleluia, está sendo transfigurado. Ele está brilhando. Ele está, é a glória de Deus. É para encher você, é para fortalecer você. Cheio de sono. Dormindo, cheio de sono. Olhos carregados de sono. Aí o que Deus faz? Cobrir com a nuvem. E dizendo ele isto, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra. E entrando eles na nuvem, temeram. E saiu da nuvem uma voz que dizia: este é meu filho amado, a ele ouvi. Você desperta, apagado, está dormindo. Olha o que eu estou fazendo, olha a oportunidade que vocês estão tendo. Está dormindo na hora que vai para dormir. Está sonolento, está distraído, a mente viajando, vagando. Acorda. 36. E tendo suado aquela voz, Jesus foi achado só. E eles calaram-se. E por aqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Sabe por quê? Porque o sono impede a operação de Deus. O sono impediu esses homens de proclamarem a glória de Deus. Eles ficaram calados. Por quê? Porque eles só perceberam de verdade a nuvem cobrindo, a voz, ficaram com medo e saíram. O que era para descer do monte, cheio da glória de Deus, proclamando a glória de Deus, desceram calados. Falaram com ninguém. E aí, o que foi lá? Não aconteceu nada demais. Tem gente que vem para o culto. O culto foi uma bênção. O Espírito Santo falou, operou, transformou. E ele sai do culto assim. Como é que foi o culto? A mesma coisa de sempre. Não faz diferença. Como é que foi a reunião do departamento? A mesma coisa. Bom foi o lanche depois, o lanche bom. Não viu a glória, ele só viu a nuvem. E só ficou com medo. Desperta do sono da noite. Sabe por quê, irmão? Você está perdendo muita coisa de Deus. Hoje eu olho para trás, eu olho para a minha vida e falo: poxa, quanto de Deus eu poderia ter buscado mais cedo? Quanto de Deus eu podia ter aprendido mais, eu podia ter orado mais, eu podia ter feito mais, mas eu estava no sono. Então, não importa o que você não fez, irmão. Olha para mim aqui, em nome de Jesus. Não importa hoje, agora, o que você não fez, o que você não tomou de atitude que tinha que tomar. O que importa nesse culto de diante é o que você vai fazer a partir de agora. O que você vai fazer a partir de agora? Se posicionar, vai despertar do sono, vai tomar posição, vai ver a glória de Deus. O que você vai fazer agora? Que dia é hoje? 21 de maio de 2023. O que você vai fazer de dia 21 de maio de 2023 em diante? É isso que Deus está querendo saber de você. Se posicione, acorda, desperta, em nome de Jesus. Existe um último sono, mas eu vou deixar para falar uma outra oportunidade. Nós vamos ficar de pé nessa noite, em nome de Jesus. Essa mensagem vai continuar. Semana que vem é a conferência sobre o novo nascimento. Mas no outro domingo, após, se o Senhor permitir, nós voltamos a falar desse sono. Agora, o que o Espírito Santo falou com você nessa noite, o que o Espírito Santo transmitiu a você nessa noite, é suficiente para você se posicionar hoje, de hoje em diante. Procure o seu líder, procure o seu pastor e diga: eu estou aqui, quero me posicionar, vou ajudar, vou pegar a arca, vou levar adiante, eu quero ver a glória de Deus, eu não quero mais dormir, eu quero estar acordado. Que o Senhor te abençoe com despertamento espiritual, porque perto está o Senhor. Aleluia. Vamos louvar ao Senhor em nome de Jesus. Você se posiciona, se posiciona aí mesmo que você está. Faça um pacto, uma aliança com Deus.
desperta os sonhos. Aplique o seu coração. A mudança é ótima. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Se confiarei.